Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma lista de 10 fundos imobiliários de tijolo, talvez sejam os 10 melhores fundos imobiliários de tijolo. Eu fiz uma pesquisa, selecionei aqueles fundos com maiores valores patrimoniais, aqueles fundos que entregam dividendos consistentes ao longo dos últimos anos, além também de ser fundos com baixa vacância, exceto um fundo imobiliário. Mas eu vou te explicar tudo isso ao longo desse vídeo, então fica comigo até o final para eu te mostrar essa lista de fundos imobiliários. Como você pode observar aí na tela, eu tenho atualmente investidos R$ 41.580,17 em fundos imobiliários. É a valorização dos meus ativos, na verdade. Não necessariamente foi o quanto eu investi, porque é renda variável, então tem cotas que subiram, tem cotas que caíram, e assim vai, porque isso faz parte da renda variável. Daqueles mais de R$ 40 mil que você viu ali, 32% da minha carteira é fundo de papel e os outros 68% fundos de tijolo. Os fundos de tijolo vêm se valorizando bastante nos últimos meses, justamente por causa da queda de juros, da taxa Selic. Pois é, e a perspectiva aí, né, a expectativa é que ela caia até o final de 2024 para 9%. O mercado ele já antecipa isso e eu vou mostrar isso para você, inclusive, você fica bem ligado, principalmente com o preço sobre o valor patrimonial. Apesar de que não é um indicador assim tão fiel para a gente analisar um fundo de tijolo, mas ele é um indicador que a gente precisa observar. Até para você não comprar fundos tão descontados, porque pode ter algum problema, e também não comprar fundos tão acima do PVP, para você não pagar tão caro assim. A minha maior posição é em fundos de logística, seguido por fundos de shopping, por último fundos de lajes corporativas. Então o que eu vou trazer aqui para vocês são 3 fundos de shopping, 3 fundos de logística, 2 fundos de lajes corporativas e 2 fundos híbrido, basicamente de renda urbana, mas tem um fundo que ele investe em shopping e também em logística, então ele é considerado um fundo híbrido. O que eu fiz então aqui para poder fazer essa lista para vocês, pessoal? Eu usei o site do Investidor 10, que é um dos melhores sites que a gente tem gratuitamente. É claro que tem ali as ferramentas pagas, né, Pro, eu não utilizo, eu uso apenas o gratuito e eu fico utilizando bastante aqui o ranking de fundos imobiliários, então eu faço uma lista com base nesse ranking. Por isso que é fundamental deixar claro aqui, pessoal, que por mais que essa lista entregue informações relevantes, é fundamental você ler o relatório gerencial se você se interessar por algum desses fundos, independentemente se você é iniciante ou se você já é avançado. Pode ser que você seja avançado e quer acrescentar um fundo imobiliário na sua carteira, um fundo novo na sua carteira. E às vezes você não acompanha todo o mercado de fundos imobiliários, por isso que esse vídeo pode ajudar mesmo que você não seja iniciante. Para quem é iniciante, é bacana para você começar com bastante segurança. E a lista final é essa aqui, pessoal. Olha só. HGRU11, um fundo híbrido, ele investe basicamente em renda urbana, entregou 8,93 de dividendo nos últimos 12 meses, só que o PVP dele tá 1,08. Isso significa dizer que ele custa 8% a mais do que ele realmente vale no dia que eu estou gravando esse vídeo, tá, pessoal? Mas olha o patrimônio, 2,34 bilhões de reais, uma liquidez de 3,3 bilhões por dia, e eu trouxe o HGRU porque olha a quantidade de imóveis que tem neste fundo imobiliário. 68 imóveis. Tem alguns investidores que não gostam desse fundo imobiliário porque ele tem uma concentração alta na Pernambucanas. Outros investidores não ligam para isso porque a quantidade de imóveis é bastante elevada. Então são 68 imóveis que contêm o portfólio do HGRU11, uma vacância de apenas 1%. Isso significa dizer que 99% de todos os imóveis que tem no portfólio deste fundo imobiliário estão ocupados. Apenas 1% está livre. Ele é um excelente fundo imobiliário, um dos mais fortes da bolsa. O KNRI11 também é um fundo híbrido, só que nesse caso aqui ele investe em lajes corporativas e galpões logísticos. Olha só, 7,5% de dividend yield nos últimos 12 meses, PVP 1,02, ainda está interessante, mesmo que ele esteja 2% acima do seu valor patrimonial, mas né, a gente sabe que depende de avaliação dos imóveis ano a ano, então pode ser que está defasado esse valor aqui, mas mesmo assim é bem interessante aí um PVP de 1,02 para o KNR11, né, que é um excelente fundo imobiliário. Patrimônio 3,86 bilhões de reais, liquidez 3,9 milhões de reais, quantidade de imóveis 20 imóveis que pertencem ao KNR11, uma vacância também bem baixa, 2,61% somente. Agora para o segmento de shopping, olha só que bacana. HGBS11, 9,04% de dividend yield nos últimos 12 meses. PVP 0,99, está descontado. Está 1% abaixo do seu valor patrimonial, tem um patrimônio aí de 2,95 bilhões de reais, liquidez de 5,4 milhões de reais, 19 shoppings que compõem aqui o portfólio do HGBS11 e uma vacância de 6,5%. Uma vacância aceitável, alguns especialistas sugerem uma vacância no máximo 10%, eu já ouvi 20%, mas
né? Independentemente disso, é importante você observar o fundo imobiliário como um todo, não somente por um indicador. VISC11, outro de shopping, olha só, 9,11% de dividendo entregue nos últimos 12 meses, 0,94 PVP, está descontado, né? Tá bem interessante aí, talvez uma boa oportunidade aí para quem quer entrar no VISC11, fazer parte dos cotistas deste fundo imobiliário, 3,71 bilhões de patrimônio, 11,4 milhões de reais de liquidez, absurdo, né, pessoal? 25 shoppings que tem aqui no VISC11, 5,9% a sua vacância. O HSML11 é um outro fundo de shopping bem interessante, ó, 9,25% de dividendos nos últimos 12 meses, 1,03 PVP, tá um pouquinho acima, né? Tá um pouquinho acima, mas ainda vale a pena se você observar com bastante calma esse fundo imobiliário aí, quem sabe ainda vale a pena. 1,48 bilhões é o seu patrimônio, 3,2 milhões de reais é a liquidez, 7 shoppings, ele tem menos, né, comparado aí ao VISC e ao HGBS11, só que ele tem uma vacância menor comparado aos dois anteriores. 3,1%. Partindo para os fundos de logística, que particularmente falando gosto bastante, assim como o fundo de shopping. HGLG11, 8,09%, o seu yield, 1,06 PVP, tá caro. Né? Tá caro, querendo ou não, tá caro, 6% aí acima do valor patrimonial. Tem gente que não acha, tem gente que está comprando ainda. Eu esperaria um pouquinho mais, ver se ele dá uma caída, porque eu não costumo investir com PVP acima de 1,02, 1,03. Eu seguro um pouquinho, mesmo que seja fundo de tijolo. Isso é estratégia minha, tá, pessoal? Não estou dizendo para você fazer isso. E se você compraria o HGLG11 com PVP 1,06 porque você ainda acha que está barato, tudo bem, tá tudo certo. Torço muito por você e que você tenha muito sucesso nos seus investimentos. A vida segue. 5,34 bilhões é o patrimônio, 8,1 milhões é a liquidez. Então é um fundo muito top. Realmente o HGLG é um fundo imobiliário aí de respeito. 24 galpões logísticos compõem o fundo, 8,9% a sua vacância. Então ele está um pouquinho alto aí comparado aos outros dois que eu vou falar agora, que é o XPLG11, 8,39%. Tá um pouquinho barato. Eu venho aproveitando, inclusive, eu comprei XPLG11 no mês passado. Não nessa última compra, mas no mês passado eu comprei XPLG11. 3,32 bilhões é o patrimônio, 5,1 milhões de reais de liquidez, 15 galpões logísticos, também bem bacana, vacância de 2,1. BTLG11 caindo bastante na graça dos investidores, alguns dizendo que é o melhor fundo de logística, 8,67% de yield, PVP 1,05, patrimônio de 2,86 bilhões e uma liquidez realmente incrível, 10,6 milhões por dia. 20 imóveis compõem o seu portfólio, vacância baixíssima, 1,6%. E o último segmento, talvez o mais turbulento aí neste momento, um dos motivos disso é o home office, né, pessoal? A pandemia mostrou para nós aí que é possível fazer muitas coisas em casa, então os fundos de lajes corporativas estão sofrendo bastante para se reerguer. HGRE11, um dos principais fundos de lajes corporativas, entregou 8,12%, um PVP de 0,84, patrimônio de 1,81 bilhões de reais, 1,6 milhões de liquidez, 17 escritórios que compõem o HGR11, é muito bom esse fundo imobiliário, só que a vacância está alta, 27,24%. Esse é aquele fundo que eu falei para vocês que era exceção da lista com vacância baixa, é o HGRE11. E por fim, o PVBI11, 7,76% seu yield, 1,02, está um pouquinho acima do valor patrimonial, mas ainda está barato. 1,86 é seu patrimônio, liquidez 4,7 milhões, tem 5 imóveis, isso incomoda alguns investidores, 9,5% é sua vacância. Você pode reparar aqui, Ninja, que comparado a fundo de papel, os fundos de tijolo tendem a pagar menos dividendo. Tá vendo aqui, ó? Dividendo na casa dos 7, 8, 9%. Só porque os fundos de tijolo ganham na valorização da cota justamente porque eles investem em imóveis físicos, coisa que não acontece nos fundos de papel. Por isso que é interessante você ter uma carteira diversificada, ter papel e também ter tijolo. Dentro do tijolo você ter shopping, logística, lajes corporativas, híbrido, e lá no papel você ter papel indexado a IPCA, indexado a CDI, fundo de fundo, talvez um pouquinho de fiagro para você colocar uma pimentinha ali na sua carteira, para que você consiga ter aí uma diversificação bem interessante. Você percebeu também que a maioria deles estão acima do seu valor patrimonial, isso se deve justamente pelo que eu falei, a Selic está caindo, então a tendência é que os fundos imobiliários se valorizem, principalmente o de tijolo, porque a renda fixa começa a ficar menos atrativa, e os fundos de tijolo eles têm uma regularidade nos dividendos. Por mais que aqui, por exemplo, o HGR11 tenha pago 8,93% nos últimos 12 meses, a gente sabe que rentabilidade do passado não garante o futuro, mas a tendência é que fique muito próximo a esse valor aí, 8,9, 8,7, 9,1, porque os fundos de tijolo eles já são mais regulares no pagamento.
Sem contar que você pode ler o relatório gerencial e todos os relatórios gerenciais que eu li, não sei se todos os fundos fazem isso, mas os que eu li, apresentam uma perspectiva de pagamento de dividendos ao longo de um determinado período, o que dá mais segurança para o cotista, principalmente quando o fundo é de tijolo. Agora eu quero saber de você, Ninja, você tem algum fundo desses 10 dessa lista que eu preparei aqui para vocês? Bom, os que eu tenho são o seguinte: HSML11, XPLG11 e o HGRE11. São esses 3 que eu tenho na minha carteira. Os demais eu não tenho. Eu tenho outros fundos de mesmos segmentos, só porque não são esses aqui. Mas e você, está pensando em comprar algum desses fundos imobiliários, fazer parte dos cotistas? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar e vamos aprender bastante aqui um com o outro, beleza? Muito obrigado pela atenção, Ninja, um forte abraço, tamo junto, tchau!